Muito bem, quero dar o meu boa noite à igreja. Boa noite. É muito bom estar aqui novamente. Fazia tempo que eu não vim aqui no púlpito, ter esse privilégio, né, de poder estar trazendo uma mensagem para a igreja. E eu estou feliz novamente por estar aqui com vocês. E nesse dia especial, né, que foi o Dia das Mães, eu sei que já foram feitas muitas homenagens, mas eu queria aqui da frente dizer também Feliz Dia das Mães já, ou melhor, feliz resto de Dia das Mães, que já está encerrando, mas que Deus seja louvado. Eu tive a tristeza de estar longe da minha mãe hoje, ela está lá no Rio Grande do Sul, mas consegui pelo menos mandar um abraço e dizer que a gente ama, né? Não sei se você fez isso, mas é um privilégio poder ter a mãe ainda e ter esperança de que aqueles que não têm a mãe ainda, não tem mais a mãe viva do lado, um dia, quando Jesus voltar, vão poder encontrar e dar um abraço novamente, né? Amém, por isso que Deus seja louvado. Mas que bom que você veio à casa de Deus. Quero cumprimentar também aqueles que estão nos acompanhando aí pela internet. A gente sempre tem um grupo que está sempre atento. E nessa noite de domingo nós vamos iniciar aqui uma série, onde nós vamos estudar um tema durante os domingos do mês de maio. Os domingos que nós temos pela frente. E eu vou convidar vocês para virem acompanharem a série, porque ela não é completa só em um domingo, para você entender o tema, para você compreender tudo que a gente vai, o objetivo da série, o objetivo do tema, tudo que a gente vai expressar, você precisa pegar a continuação, os outros dias, e assim a gente vai aproveitar melhor. Então, quero convidar você para vir durante todos esses domingos para a gente falar sobre um tema, assim, talvez até um pouco polêmico, porque de volta e meia aparecem ideias, discussões dentro desse tema, dentro dessa área, e nós vamos com certeza aprender bastante, não pelo pregador, com certeza um dos menores aqui, mas porque a gente vai tentar descobrir na Bíblia, na palavra de Deus, e quando a gente abre a Bíblia, sempre a gente ganha poder, a gente ouve Deus falando, nunca a gente fica vazio. Mas eu queria fazer uma oração antes de apresentar o tema para vocês, antes da gente começar a conversar sobre a série ou o que nós vamos falar hoje e durante esses domingos. Vamos fazer a nossa oração, fechar os nossos olhos e pedir a bênção a nosso Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse domingo, por esse dia que o Senhor nos concedeu. As bênçãos do Senhor estiveram sobre nós e agora estamos aqui na Tua casa. Sabemos que quando viemos à Tua igreja, nós recebemos uma bênção especial também, porque viemos aqui para adorar e quando adoramos, o Senhor completa a nossa vida, completa a nossa alma. E agora queremos entregar tudo que somos e temos nas Tuas mãos. Tu sabes que somos pequenos, Senhor, e somos miseráveis, mas queremos nessa noite pedir humildemente, fala com a gente, por favor, que a mensagem realmente possa fortalecer a nossa vida espiritual, possa nos aproximar de Deus, que o Senhor possa ser o orador dessa noite, apenas usando a nossa voz, mas também que o Senhor possa ser aquele que faz a sementinha germinar no nosso coração. Peço uma bênção sobre todos os que estão aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, nós vamos falar durante esses domingos sobre um tema específico, eu vou chamar de perfeição cristã. Eu vi que durante a semana de oração, teve um dia que o Fernando Lux, que esteve aqui, foi uma bênção a semana, a gente estava longe, mas acompanhou pela internet, ele falou um pouquinho sobre isso, contou a história da Madre Teresa de Calcutá, pelo menos um realce para a gente entender a perfeição cristã, mas eu queria conversar com vocês de forma um pouco mais profunda, durante esses domingos do mês de maio. Perfeição cristã. De vez em quando existe uma discussão, perfeição e perfeccionismo. O que é perfeição, o que é perfeccionismo? Qual é a perfeição que Deus espera de nós? De vez em quando a gente se frustra, porque a gente tenta viver uma vida certa, a gente tenta viver os princípios de Deus, mas cai de novo, tropeça de novo, e a gente fica pensando, poxa, quando que eu vou alcançar aquilo que Deus quer? A gente ouve uma semana tão abençoada como essa, toma decisões, decide viver, sei lá, eu sei que inúmeras decisões foram tomadas, resoluções feitas, e de repente alguém já tropeçou já, decidiu algo e quem sabe já pisou na lama. Isso acontece com a gente, e a gente fica frustrado,
Senhor, o que eu faço para mim ser perfeito? Jesus mesmo disse, né? Que você deve ser perfeito, assim como Ele é perfeito. O padrão de perfeição é Jesus. E a gente fica pensando, nossa, eu não consigo. E se frustra. Ao mesmo tempo a gente se cobra, eu tenho que ser, eu tenho que melhorar, eu tenho que crescer. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a perfeição cristã. O que Cristo espera de nós, que tipo de perfeição Ele pede de nós. Ok? Mas eu queria começar a falar com vocês sobre um tema para introduzir isso. É importante a gente entender alguns conceitos para entender qual é a perfeição que Cristo quer de nós. Ou se é possível ser perfeito na minha vida cristã. Ou qual é essa perfeição que eu posso alcançar. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é um dilema. O ano passado eu lembro, eu já falei um pouquinho sobre isso. Mas eu quero trazer aqui a discussão novamente e conversar um pouco mais com vocês. A pergunta é o seguinte, faço para você, pensa um pouquinho aí, medita um pouquinho e tenta responder. Você é pecador porque peca ou você peca porque é pecador? É mais ou menos aquele dilema do ovo e da galinha. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? A pergunta é, você comete pecados, certo? Porque você é pecador? Ou você se torna pecador porque comete pecados? Porque age de forma errada, você se torna um pecador? Ou você comete pecados porque é pecador já? Entenderam a pergunta? Compreenderam? O que você me diria? Pensa um pouquinho aí, conversa um pouquinho com Deus, a gente vai tentar responder um pouco dessa pergunta nessa noite. Essa pergunta já é bem antiga, viu? Já lá dos primeiros séculos da era cristã. 2 homens, 2 teólogos bem conhecidos no meio teológico. Eles eram teólogos bem primitivos, lá do 2º, 3º, 4º século. Não me recordo exatamente agora a data que eles viveram. E eles se chamam Pelágio e Agostinho. Eles tiveram essa discussão. A discussão era o seguinte: Pelágio dizia, eu posso decidir viver sem pecado. Eu posso chegar nesse ponto. Eu posso ser perfeito e impecável. Eu posso decidir. Eu tenho livre-arbítrio para decidir não pecar. Então, Pelágio dizia que pecado é um ato. Eu cometo um ato pecaminoso, aí eu me torno pecador. Mas eu posso deixar de pecar, parar de pecar e ser santo, 100% santo. Pelas minhas próprias decisões, pela minha própria força, seguindo o modelo, sei lá. Já Agostinho dizia o seguinte, não tem como. A gente perdeu o livre-arbítrio depois que Adão e Eva pecaram. A gente já nasceu, assim, culpado pelo pecado. Não tem como. Claro que os dois aqui não estão certos, mas eles abriram essa discussão. Ambos têm erros dentro das suas visões, daquilo que eles defendiam. Mas essa discussão veio se arrastando e vem até hoje. Isso é confuso na nossa mente. E a gente precisa, para entender isso, para compreender isso, responder a pergunta, o que é o pecado? O que é o pecado? Para um bom adventista, já vem a resposta na cabeça. Rapidinho, né? O que é pecado? Transgressão da lei. A gente já tem na ponta da língua. Isso está escrito onde? Lá em 1 João 3, verso 4. Se você quiser pegar aí a sua Bíblia e ler, está lá. Pecado, porque pecado é a transgressão da lei. E é isso mesmo. A gente não pode dizer que não é, porque a Bíblia está falando. Nós temos uma norma de conduta, temos 10 mandamentos, que são mais profundos do que a gente pensa. Jesus, ele aprofundou a questão da lei, ele disse, olha, não é só cometer o adultério, mas pensar em adultério, você já está adulterando. Não é só matar alguém, né, assim, com um revólver, com uma faca, mas é você odiar o teu irmão, você querer o mal dele, você já está matando. Então, a lei é algo profundo, e a Bíblia diz que quando nós tropeçamos na lei, nós estamos pecando. Mas se a gente entender pecado só como transgressão da lei, aí pecado é um ato, certo? Um pensamento, é alguma coisa que acontece em um momento, ok?
Mas a Bíblia não para por aí na definição de pecado. Pecado não é só transgressão da lei. Se você vai em Tiago 4, verso 7, a Bíblia dá uma outra definição de pecado, aprofunda a definição de pecado. Você pode ir comigo lá? Tiago 4, verso 7. E Tiago vai dar uma dica para a gente. Ele vai dizer assim, pecado não é só transgredir a lei. E olha que Tiago falava das obras, Tiago falava muito que a gente não pode tropeçar em nenhum ponto da lei, mas ele aprofunda aqui, Tiago 4, 7, diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Veja que os 10 mandamentos é fazer, né? E aqui ele diz não fazer. Se eu me abstenho de fazer o bem, se eu me abstenho de fazer algo que eu sei que eu devo fazer, eu estou pecando também. Aí a gente lembra daquela história do bom samaritano, lembra? Que os homens ali da lei, né, o sacerdote, o levita, passaram e disseram assim, não, eu estou seguindo a lei, eu não posso me sujar tocando em alguém com sangue. E de repente vem um bom samaritano, um homem que vai lá e faz o bem. E aí Jesus diz, quem que transgrediu a lei? Ou quem que guardou a lei? E o texto de Tiago está concordando, está dizendo assim, olha, se você deixa de fazer o bem, você também está pecando. Então veja que aqui aprofunda um pouquinho mais, né? Certo? Concordam comigo? Agora vamos para a próxima, olha só, Romanos 14, 23, aprofunda um pouquinho mais o que é o pecado. Romanos 14, 23. Abra sua Bíblia, acompanha comigo aí, para você também ver com seus próprios olhos. Romanos 14, verso 23. Aqui Paulo agora vai dar uma definição de pecado, bem diferente, até polêmica, que dava para a gente conversar bastante sobre isso. Mas ele vai mostrar que pecado não é só transgressão da lei, não é só deixar de fazer o bem. Aqui ele está lidando com um problema, Paulo lidou com um problema muito sério na época dele, em vários lugares onde ele plantou igreja. Várias pessoas vieram do paganismo, e no paganismo eles tinham o costume de oferecer as suas colheitas, aquilo que eles produziam aos deuses, ou aos ídolos do paganismo, e depois vender isso no mercado, vender isso no açougue. E quando esses pagãos se convertiam ao cristianismo, eles ficavam em dúvida. E aí, será que eu como essa comida que eu sei que foi oferecida aos ídolos? Essa carne que eu estou comprando no açougue, será que eu como ela sabendo que ela foi oferecida aos ídolos? E Paulo lidou com esse dilema. E dentro desse contexto ele fala algo interessante. Olha lá, Romanos 14, 23. Acharam? Diz assim, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer. Porque o que não provém da fé, tudo aquilo que não provém da fé, é o quê? Pecado. Ou seja, Paulo está dizendo mais ou menos assim, olha, ele chega a explicar, os ídolos não são nada, então se você comer aquela carne que foi oferecida, ele não está pecando, porque os ídolos não existem, os deuses não existem. Mas se a tua consciência te acusa, e você faz mesmo com a consciência acusada, você está pecando. Legal, interessante, né? Ele está falando que aquilo que não vem da consciência, se tu faz algo contra a tua consciência, você também está pecando. Outro diz assim, não, isso aí não tem problema, faça isso. Mas aí você pensa, não está certo isso. Bom, mas está todo mundo falando que tem que fazer, vou fazer. Você está pecando. Paulo está dizendo isso. Percebe? Então, pecado não é só transgressão da lei, é mais profundo. Mas existe um texto que é fantástico sobre o pecado, onde nós encontramos 4 definições do que é o pecado. E eu quero que você abra comigo esse, tá? Salmos 32, verso 1 e 2. Vamos lá. Salmos 32, verso 1 e 2. Esse Salmos é bem famoso, porque Davi escreveu esses Salmos após ele cometer o pecado do adultério e também ali por tabela do assassinato de Urias. Ele estava muito arrependido, ele ficou tempos orando, pedindo perdão a Deus, buscando perdão a Deus, e depois dele entender que havia sido perdoado, ele faz essa confissão, ele escreve esses salmos, onde ele ajuda a gente a entender melhor o que é o pecado. E você vai ter ali, Salmo 32, 1 e 2. Vamos lá? Diz assim,
Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Iniquidade é sinônimo de pecado. Cujo pecado é coberto. Podem me ajudar? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui o quê? Iniquidade. Em cujo espírito não há dolo. No nosso idioma, no português, aparecem 4 palavrinhas aqui para descrever o pecado de Davi, para descrever essa vida, esse monte de pecados que Davi cometeu. Ele usa primeiro, no nosso idioma aparece iniquidade, depois aparece pecado, depois aparece iniquidade novamente, e por último aparece dolo, ou seja, são 4 palavras. Só que no idioma hebraico, essas 4 palavras, todas elas são diferentes, e elas têm significados diferentes, que ajudam a gente a compreender melhor o pecado. A primeira palavra, que você ali lê logo no comecinho, olha, cuja iniquidade é perdoada, essa iniquidade aí, no idioma hebraico aparece a palavra pechá. E essa palavra tem a ver com rebelião, com algo planejado, com algo consciente. Alguém que planejou fazer errado, que fez consciente, que cometeu algo consciente. Pecado é isso, é quando você se rebela, é quando você faz diferente, sabe, de forma consciente, pensando, planejando e virando as costas mesmo. A segunda palavrinha aparece logo na segunda frase, cujo pecado é coberto. Essa palavrinha pecado, no idioma hebraico é chatá, é uma segunda palavra. E essa palavra poderia ser traduzida melhor como errar o alvo. É algo inconsciente. É quando a gente quer fazer o certo, mas acaba fazendo o errado. É quando a gente deseja fazer o certo e acaba tropeçando. Cometendo o erro inconscientemente. Às vezes, sabe, levado por alguma paixão, por alguma tendência, comete o erro. Vocês já cometeram algum erro assim já? Eu já cometi vários. Quero fazer o certo. Tento fazer o certo, mas quando vê, fiz errado. Alguém já cometeu algum pecado assim? Não precisa levantar a mão. Aí vem a terceira palavra, que vem logo abaixo, logo no verso 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Aí aparece iniquidade no nosso idioma. No hebraico, aon, é a terceira palavra. Essa palavra aon, ela tem a ver com distorção, com propensão. E o que quer dizer isso? Davi entendia que o pecado também não era só errar o alvo, não era só feito inconscientemente, não era só produzido assim por um planejamento, mas também por algo que existia nele que chamava ele, por uma distorção. Ou seja, naturalmente ele pendia para o erro. Existia algo dentro dele que chamava ele para o erro, que fazia ele sentir desejo de pecar. Eu não sei se você tem alguma paixão assim, alguma coisa que te atrai assim, de um jeito doido que você, quando vê, errou. Mas Davi falava que isso também é pecado. Essa distorção, essa propensão que a gente tem. Isso também é pecado. Aí vem a quarta palavrinha, que é a palavra que aparece no finalzinho do verso 2, ele chama aqui, Davi fala dolo, mas no hebraico aparece a palavra remiá, que significa mancha no coração, sujeira. Ou seja, aqui Davi está falando de algo que já era inerente ao coração dele. O coração dele era assim, sabe, manchado, sem cometer atos, sem fazer qualquer coisa, sem agir planejadamente, sem agir de forma propensa, ou sem agir inconscientemente, o coração dele já era sujo, já era manchado. Ou seja, queridos, Davi aqui está explicando para a gente, alguém que teve uma experiência forte com o erro e com o perdão, que pecado não é só algo que a gente faz planejadamente, não é só algo que a gente faz com a nossa vontade, mas pecado é uma tendência que a gente tem, é uma distorção natural que a gente tem.
é algo que está dentro do nosso coração, é uma doença que a gente tem. É algo que está inerente, que está aqui dentro. Ou seja, se a gente fosse resumir o que a gente falou até aqui, o que é pecado? Pecado é transgressão da lei? Sim ou não? Sim. Pecado é não fazer o bem? Sim ou não? Pecado é fazer algo contra a consciência? Sim ou não? Pecado é uma inclinação natural? Sim ou não? Pecado é uma condição corrupta do nosso coração? Sim ou não? Sim. Ou seja, queridos, agora eu vou fazer a pergunta de novo. Você é pecador porque peca? Ou você peca porque é pecador? Ficou mais fácil? Estão entendendo? Mas vamos conversar um pouquinho mais. Quero que você abra Romanos 3, verso 10. Abra a tua Bíblia. Romanos 3, verso 10. Vamos comigo, Romanos 3, verso 10. Eu tinha as imagens para vocês verem, mas não sei se deu certo. Tinha mandado por e-mail, não deu certo? Infelizmente. No próximo domingo a gente vai ter. Mas vamos lá, Romanos 3, verso 10. Aqui Paulo, ele vai descrever um pouquinho dessa condição, dessa tendência que a gente tem ao pecado. E olha só que interessante, do verso 10 até o 18, ele vai falar um pouquinho mais isso. Esse trechinho fala justamente pela condição pecadora. A Bíblia trata pecado não como um ato isolado aqui ou ali, mas como uma condição que a gente nasce com ela. Olha só, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho de Deus. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Está descrevendo a condição da humanidade, a condição das pessoas, a condição do ser humano, do gênero humano. E Isaías vai falar agora mais assim, pessoal, de forma mais pessoal. Isaías, vai lá em Isaías comigo. Folheie a sua Bíblia. Isaías, capítulo 1, bem no comecinho do livro. Isaías 1, do verso 5 e verso 6. E aqui Isaías, no começo do seu livro, ele tira um tempo para falar sobre a nação pecaminosa, a condição do ser humano. E ele diz assim, verso 5, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Nossa, Isaías aqui detona com a gente. Ele diz assim, você é uma ferida aberta do alto da cabeça até a planta do pé. Uma ferida aberta, um câncer que não está exprimido, não tem nada de remédio, está aí podre andando por aí. E não é só a parte exterior que está doente, mas o coração também está enfermo. Você entende? A Bíblia enxerga então o pecado como uma condição, como algo que é inerente a nós, seres humanos caídos, que nascemos assim. Então, qual é a nossa condição? Romanos 5, verso 12, eu vou citar esse texto, se quiser abrir pode também, mas lá diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pela morte, ou melhor, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, verso 12. Aqui Paulo está dizendo o seguinte, gente, não foi só Adão que mergulhou no pecado. Adão abriu o caminho,
E todos os outros depois também entraram por essa cerca. Assim como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, assim a morte passou por todos os homens. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, se a morte passou a todos, pecado passou a todos. E a Bíblia diz, porque todos pecaram. Ou seja, Adão foi o primeiro. E depois todos os outros seguiram naquele buraco. Como diz uma história, para ilustrar, diz que uma vez uma professora numa sala de aula, ela olha para a sua turma e faz uma pergunta: alunos, e aí, vocês sabem quanto que é 100 menos 1? Daí, para exemplificar, ela quis melhorar a compreensão, disse assim, se eu tenho 100 ovelhas e eu tiro uma ovelha, quantas ovelhas ficam? A professora diz, o aluno levantou a mão, lá, o mais espertinho, aquele que fala rápido, primeiro. Disse assim, professor, é muito fácil essa pergunta, fica 99. E o outro amiguinho disse, não, professora, peraí, não é 99 não. Se eu tenho 100 ovelhas e tiro uma, fica 0. E a professora disse, o quê? 0? Não, peraí, 100 menos uma, 99. E o aluno, não, professora, está errado, 100 menos uma igual a 0. E a professora, indignada já com o aluno, disse, você vai ganhar 0. E ele disse, professora, deixa eu explicar. Aqui a senhora entende muito de matemática, mas eu entendo de ovelhas. O meu pai cria ovelhas. E lá em casa, quando as ovelhas estão ali no aprisco, e uma acha o buraco na cerca, sabe o que acontece? Todas as outras vão atrás. Não fica uma no aprisco. Ou seja, foi mais ou menos isso que aconteceu com a humanidade. Adão se desviou, se afastou de Deus. E a partir dali, todos os outros entraram no mesmo caminho. Agostinho dizia que não apenas a inclinação havia sido transmitida, mas também a culpa. A gente não crê assim, mas a gente crê que a partir de Adão todos nasceram inclinados ao pecado. O próprio Davi diz lá em Salmo 51, verso 5, o que diz lá? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. A gente já nasce no pecado, já nasce pecador. E por quê, gente? Que injustiça, né? Bom, uma explicação muito simples. A gente poderia conversar mais sobre isso. Mas lá na minha terra, lá na minha cidade, as pessoas me chamavam de Davizinho. Quando eu era pequenininho, tinha ali meus 7, 8 anos, porque meu pai é Davi. Então o povo olhava, olha o Davizinho lá, igual o pai. Geralmente o filho puxa as características do pai. A gente tem o ditado, né? Filho de peixe, peixinho é. E sabe, queridos, por 2 motivos o filho nasce parecido com o pai. Primeiro, pela genética. Nós sabemos que na genética, o filho já nasce com as características do pai. E não é só aparência. Tem gente que é parecidíssimo assim fisicamente com o pai. Mas também no temperamento, no jeito de ser. É ou não é? Vocês concordam comigo? Lá em casa, a gente tem 2 pequenos. E eu tenho o João Lucas, vocês conhecem? E ele é choroso, igual a mãe. Tudo ele se magoa, igual a mãe. A Evelise já mais irritada, igual o pai. Então a gente vê que até no temperamento o filho nasce parecido com o pai. Isso já é carregado na genética, certo? As paixões, as inclinações, mas também pelo exemplo. O filho nasce vendo, e aquilo reforça os traços genéticos, e faz com que a gente seja exatamente como os nossos pais. Haja de acordo com aqueles padrões físicos, genéticos, e também no exemplo que reforça a parte genética. Concordam comigo? E a Bíblia então aqui vai nos ensinando e vai nos falando a respeito disso. Ou seja, queridos, nascemos pecadores. Já entramos nesse mundo com o nosso saldo devedor, com o coração sujo, com a vida toda torta, com inclinações naturais, pecador. Só por uma criança entrar no mundo, só por uma criança ser concebida, ela já nasce pecadora, sem ter cometido pecado, sem ter feito algo errado. E a Bíblia, ela reforça isso.
o apóstolo Paulo, lá em Romanos 7, 15 a 24, nos mostra isso. Vamos ler de novo? Vamos ler mais um texto? A gente já está indo para o fim. Romanos 7, texto também conhecidíssimo, mas ele reforça o que a gente está falando até aqui. E Paulo agora, que é um homem de Deus, um pastor, um plantador de igrejas. Olha, se tem alguém aqui na Bíblia que a gente poderia dizer, esse aqui eu queria ser que nem ele. Esse cara, para mim, é Paulo. Um homem de Deus. Pregou o evangelho quase no mundo inteiro, conhecido na época dele. Homem santo. Ele chegou a dizer para as pessoas, olha, me copiem, porque eu copio Cristo. Já não vivo eu, mas quem vive em mim é Cristo. Olha só que homem, se eu tinha alguém perfeito, esse camarada era Paulo. Lógico, tive uma vida torta no passado, mas agora Paulo fala aqui de algo que acontecia no coração dele. Do versículo 15 em diante, eu não vou ler todo, mas só começar aqui que vocês vão lembrar o caso. Eu estou em Coríntios. Romanos 7, versículo 15, diz assim, porque nem mesmo eu compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se não faço o que quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo está falando de algo que habitava no coração dele, que levava ele a cometer pecado. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Aí, Paulo continua no verso 22, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado. Bom, aqui Paulo resolve a questão para a gente. Se tinha alguma dúvida, nós temos dentro de nós algo que nos impulsiona, que faz a gente ser pecador antes de cometer um ato de pecado. E Paulo chama isso de lei do pecado. Ele chega a dizer no final, desesperado homem que sou, desventurado homem que sou, quem vai me livrar disso? Ou seja, Jeremias 13, 23 diz assim, olha, tem como o leopardo mudar as suas, ou melhor, o leopardo tirar as suas manchas? Pode até tirar todo o pelo do leopardo, deixar ele rapado. Vai nascer as manchas novamente. E algumas pessoas pensam que a gente pode transformar o exterior e fica tudo bem. É como você pegar um porquinho. Pensa comigo. Esses dias eu vi num programa de televisão uma pessoa que resolveu criar um porco dentro de casa. E ela criava o porco como se fosse um bichinho de estimação. Perfumava o porquinho, botava uma roupinha no porquinho, até sapatinho, bota tinha o porco. Tinha até um cachecolzinho rosa, fitinha rosa, lindo, maravilhoso. Tu olhava para o porco e dizia, não, esse aqui não é um porco, né? Esse aqui é um bichinho de estimação, menos um porco. Mas eu pergunto para você, quando esse porco sair da casa e ver uma poça de lama, ele vai ligar para o perfuminho, para a roupa bonita? A primeira coisa que ele vai fazer é se lambuzar. Por quê? Porque no coração ele ainda continua porco. Não adianta mudar o que está por fora, no coração ainda continua porco. O nosso problema não é só o que está por fora. O nosso problema está dentro do nosso coração. Ou seja, queridos, estamos escravizados dentro de uma condição pecaminosa, com a ficha cada vez mais suja diante de Deus, porque essa condição pecaminosa nos leva a tropeçar constantemente e acumular registros de pecados contra nós. Ou seja, se você fosse diante de Deus hoje e você levasse 2 livros, o livro das boas obras e o livro das más obras, qual seria o tamanho do livro das boas obras e qual seria o tamanho do livro das más obras? Pensa você entrando no céu. Será que o teu livro das más obras ou dos pecados seria fininho ou grande? Eu fico pensando no meu, coitado, não ia conseguir carregar esse livro. Infelizmente nós estamos assim. Para terminar, gente, para nós encerrarmos a mensagem dessa noite, o que Jesus fez por nós? O que Jesus operou por nós? O que Jesus fez por nós?
A Bíblia diz o seguinte, Romanos 5,19. E com esse texto a gente vai aqui concluindo a nossa mensagem. Romanos 5,19. Abra comigo. Romanos 5,19. Romanos 5,19 diz o seguinte. E agora vem a solução do problema. Agora vem que Deus, diante dessa circunstância, diante dessa situação nossa, Deus resolveu fazer. Diz assim, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram o quê? Pecadores. Assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Veja que interessante a palavrinha aqui, se tornarão. Ele está colocando como algo contínuo de realização completa no futuro. Se tornarão justos. Mas o fato é, Adão trouxe a desgraça. O segundo Adão, Jesus Cristo, ele veio e pela obediência dele, existe possibilidade de todos nós nos tornarmos o quê? Justos. Interessante, querido. Esse texto fala da obra que Jesus quer fazer na nossa vida, do trabalho que Jesus quer fazer na nossa vida. E a gente resume esse trabalho, é algo contínuo, que vai se realizar completamente no futuro, quando? Na volta de Jesus, em 3 palavrinhas. E para resumir a obra de Cristo na nossa vida, para resolver esse problema, eu uso 3 palavras. A primeira palavra é a seguinte: justificação. Já ouviram falar essa palavra? Claro, né? Justificação. A segunda palavrinha, santificação. Decora aí. E a terceira, glorificação. Esse Jesus que veio e pela obediência dele, muitos poderão se tornar justos. Quero operar esses 3 passos na minha e na sua vida. Essa escadinha de 3 degraus. Justificação, glorificação, ou melhor, santificação e glorificação. Jesus veio em primeiro lugar para justificar. Na época de Jesus, os criminosos que tinham aí cometido delitos na sociedade, eles eram julgados pelas cortes, e eles tinham ali então inaugurada uma página nos arquivos da justiça que eles chamavam de escrito de dívida. Hoje a gente chama do que isso? Ficha criminal. O cara fez alguma coisa errada, a polícia pegou, ele vai ter então ali uma ficha criminal, onde serão colocados os seus atos, né, pecaminosos, as transgressões que ele fez da lei do seu país, e lá na época de Jesus tinha isso também. A pessoa era julgada e ele tinha então ali uma sentença, sei lá, 10 anos de prisão, alguns até morte, e essa ficha, que eles chamavam de escrito de dívida, ela era então arquivada, e quando a pessoa cumpria a pena, o juiz pegava esse escrito de dívida, e no final dela escrevia uma palavrinha. Essa palavrinha no grego era tetelestai, que significa pago. Era como se fosse um carimbo, olha, ele errou, foi julgado, pagou a dívida e agora ele está livre. Pronto, resolveu o problema dele. Tetelestai, pago, consumado, feito, resolvido. Queridos, nós temos esse escrito de dívida também diante de Deus. Todos nós. Nossa inclinação nos leva a cometer pecados. E diante de Deus, todos nós somos réus culpados. Agora, quando Jesus veio a essa terra, Jesus viveu uma vida santa e não merecia a morte, não merecia a condenação da morte. Mas na cruz, Jesus troca de lugar com nós. E diante de Deus, ele diz assim, olha, eu não precisava morrer, mas agora eu estou trocando de lugar com o meu filho, com aquele que está lá, que vai nascer, sei lá, daqui a quantos anos, eu estou trocando de lugar com ele, para que aquilo que eu merecia, que é a vida, esteja sobre ele, e eu estou tomando nesse momento aquilo que ele merece, que é a condenação. E o livro de Colossenses 2, verso 14, diz algo maravilhoso, diz assim, Colossenses 2, 14, havendo riscado o escrito de dívida, que era contra nós, nas suas ordenanças,
o qual de alguma maneira era contrário, e o tirou de nós, encravando-o aonde? Na cruz. Paulo está dizendo aqui, olha, você deve, porque você transgride a lei de Deus, porque você comete atos de pecado, a tua inclinação te leva a fazer isso, você está sujo. Mas Jesus, quando veio a esse mundo, riscou o seu escrito de dívida e encravou essa ficha criminal, aonde? Na cruz. Vocês lembram qual foi a última frase de Jesus quando ele estava na cruz, morrendo? Vocês lembram? Quem lembra? Está consumado. E depois disso ele morreu. João 19, verso 30. Vocês sabem que essa palavrinha consumado, qual é a palavrinha que Jesus falou mesmo, no idioma dele, no idioma grego? É a palavra tetelestai, que era aquela palavra que os juízes da época colocavam quando o cara pagava a culpa, quando ele resolvia o problema lá na ficha criminal. Ou seja, Jesus lá na cruz, ele olha para a minha e para a tua ficha criminal, que está gigante, e ele diz assim, ó, tetelestai, pago. Ele carimba, bem grande, consumado, resolvido, problema resolvido. Não é fantástico isso? Paulo chama isso de justificação. A Bíblia, a gente entende esse ato como um ato de justificação. É algo legal, algo jurídico. Está pago, pagou a fiança, pagou a culpa, resolveu o problema. Mas a partir disso, entra uma segunda etapa, que é a etapa da santificação. Jesus, como segundo Adão, ele olha para as ovelhas que estão todas dispersas, fora do aprisco, salva aquelas ovelhas, as ovelhas levantam a cabeça, olham para Jesus, confiam nele, pelo ato dele de amor na cruz, e ele dá uma ordem, e essas ovelhas começam a fazer o quê? A seguir o pastor, para dentro do aprisco de novo. Isso é a santificação. É uma volta. Eu estava indo num caminho errado, e agora eu mudei de direção, eu estou indo na direção de Jesus. E essa direção a gente chama de santificação. É um abandono da velha vida e o início de uma nova vida em Cristo Jesus, amém? A partir do momento que Cristo oferece a justificação, Ele chama a gente para a santificação, que é uma obra de uma vida inteira. É um caminhar com Cristo em direção do aprisco. Esse caminho, às vezes, nesse caminho, às vezes existem os tropeços, as quedas, as falhas. Mas o importante é seguir quem? O pastor. Jesus está nos levando de volta. Essa caminhada com Cristo diariamente, essa busca a Cristo diariamente, nos oferece uma transformação, abandono das trevas e aproximação da luz. A Bíblia tem vários textos que nos apresentam essa realidade. Hebreus 8, verso 10, Deus diz assim, olha filho, eu vou colocar em você, porei em seu coração as minhas leis, e no vosso entendimento as escreverei. Esse processo é um processo de educação, de crescimento, de maturidade, de alcance de uma perfeição. Ele chama isso de santificação. E aí vem o último fato. Sobre a santificação, ainda um texto de Provérbios 4, 18, texto lindo, diz assim, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Olha que lindo. Vocês já viram o nascer do dia? Vai cada vez mais, até que de repente o sol está lá. É assim a vida do cristão. É uma crescente, é uma continuação. Mas quando isso vai se completar? Isso cresce na medida que a gente se relaciona com Jesus. Isso cresce na medida que a gente se aproxima de Jesus. Ele operou a justificação. E agora, no relacionamento, ele vai mudando e operando a santificação. Mas aí vem um último passo. É quando a gente cruza a linha final. É quando a gente finalmente chega lá. E como o texto diz, Jesus, pela obediência dele, muitos serão justos. E o texto de 1 Coríntios 15, verso 52, fecha para a gente. Paulo diz assim, olha querido, no momento,
num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão, incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos o quê? Transformados, porque é necessário que aquilo que é corrupto se revista de incorruptibilidade, aquilo que é mortal, de imortalidade. Ou seja, Paulo, ele apresenta isso como a linha final, como um momento em que a gente cruza, como um atleta que está correndo, e ele alcança a linha final. Isso acontece na volta de Jesus. A Bíblia diz que Jesus vai dar uma ordem, a trombeta vai tocar, os mortos vão ressuscitar, incorruptíveis, e nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. É nesse momento que toda inclinação, é nesse momento que toda doença, toda sujeira, ela vai ser finalmente resolvida. Quando Cristo vai revestir o que é corrupto de incorruptibilidade. Ou seja, são 3 passos. Justificação é aquilo que Cristo operou na cruz do Calvário, e isso basta para salvar. Mas enquanto estamos aqui, nessa caminhada, Jesus quer operar a santificação, que é um crescimento. E se você, em algum momento dessa jornada de santificação, tropeçar e pensar que já não tem mais jeito, olha para Jesus. Ele continua seguindo. Ele continua me chamando. Ele continua dizendo, filho, vem comigo, nós vamos chegar. E quando Jesus voltar, aquilo que é corrupto vai se revestir da incorruptibilidade. Ah, pastor, mas eu não consigo, não tem jeito, eu caio toda hora eu me sujo na lama, eu faço promessa e não dá certo. Aí, Jesus faz a grande e última promessa. Em Romanos 8, verso 1, diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você precisa estar em Cristo Jesus. Eu e você precisamos estar em Cristo Jesus. Nele, nós somos mais que vencedores. Nele, nós temos a solução do nosso problema. Cristo Jesus. Ele olhou para a gente e não ficou de braços cruzados. Ele olhou a nossa condição e não ficou apenas murmurando ou pensando no que fazer. Ele veio e pagou o nosso preço. E convida eu e você hoje a uma caminhada com Ele. Estar em Cristo Jesus é caminhar com Ele. É cada dia. Não é uma semana de oração. É todos os dias da minha vida. Mas se eu e você tropeçar, lembra? Essa caminhada não terminou ainda. Um dia ela vai terminar e lá nós vamos receber a coroa. Mas enquanto isso, nós apenas precisamos estar em Cristo Jesus, porque quem está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Que Deus te dê essa sensibilidade, esse entendimento, e que você compreenda quão bom esse Deus é. Quão pequeno nós somos e quão grande é esse Deus. Meu pai sempre dizia, quando olho para mim mesmo, não vejo como me salvar. Mas quando olho para o meu Deus, não vejo como me perder. Nós vamos ouvir uma música agora, uma música em que você vai ter a oportunidade para pensar um pouquinho na tua caminhada cristã, na tua vida, como você tem vivido, o que tem acontecido, em que fase você está dessa transformação que Cristo quer operar. Quem sabe você está conhecendo Jesus, quem sabe alguém que nessa noite está vindo a primeira vez na igreja. Sabe, queridos, nós estamos doentes, necessitados da cura, e Jesus tem o remédio. Quem sabe hoje é o dia de você dizer, Senhor, eu quero entregar o meu coração, eu entendo que eu preciso de algo maior para mudar a minha vida, para mudar a minha família, para mudar a minha casa, para mudar a minha história. Mas quem sabe você é alguém que já passou pela experiência da conversão e na caminhada tem tropeçado. Jesus diz, filho, eu estou aqui, continua caminhando, vem na minha direção. É só isso que precisa. Porque um dia eu vou voltar a essa terra e resolver tudo de uma vez por todas. Você só precisa estar comigo, porque se você está comigo, nenhuma condenação há. Amém? Quem sabe hoje é o dia de você fazer um concerto com Deus e de sair daqui mais uma vez renovado para uma semana que está começando. Eu vou te dar essa oportunidade enquanto você escuta a música,
para conversar com Deus e conversar um pouquinho sobre as tuas lutas, as tuas batalhas e entregar a tua vida nas mãos de Deus. Ouça a música, faça desse momento um momento teu e de Deus. E tome as suas decisões, faça as suas resoluções para essa nova semana. Deus poderoso e eterno, meu glorioso Senhor, a salvação trouxe ao mundo, abrindo seus braços de amor, abrindo seus braços de amor. Meu Salvador e amigo, eterno Consolador, trouxe esperança ao aflito e paz ao seu coração. Oh, e paz ao seu coração. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor, oh, maravilhoso Senhor. Meu coração te procura, quero pedir teu perdão diante da tua presença. Ponho minha vida em tuas mãos, oh, ponho minha vida em tuas mãos. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor, oh, maravilhoso Senhor. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor, oh, maravilhoso Senhor. Obrigado, que Deus seja louvado e que Deus nos dê esse desejo de fazer de Jesus o Senhor da nossa vida. Ele que pode nos conduzir a uma mudança, a uma transformação completa e que pode nos libertar da terrível condição do mundo que a gente vive, que pode mudar a nossa história, amém? Vamos ficar em pé para a gente fazer a oração? E eu convido vocês
venham no domingo que vem. A gente não falou tudo sobre o tema, a gente só introduziu, talvez algumas questões você aí tem na sua mente, e a gente vai responder no decorrer dos domingos. Oremos a Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, porque quando olhamos para nós, é verdade, Senhor, não tem como ver salvação, porque nós estamos como uma ferida aberta, Senhor, com o coração sujo, com o coração pecaminoso. Mas obrigado porque o Senhor Jesus veio a esse mundo, e o Senhor, pela sua obediência, nos deu um presente, nos deu o dom, Senhor Deus, da salvação, a graça de Jesus, de presente, nos libertando da culpa, colocando um carimbo bem grande em cima dos nossos livros de pecado, carimbo pago, consumado, resolvido, e nós te louvamos por isso, Senhor. Não precisamos andar por aí focado nos nossos erros, não precisamos andar por aí de cabeça baixa, nos sentindo a última pessoa desse mundo. Nós podemos olhar para o céu e receber esse presente, e a partir daí começar um trajeto de mudança, de renovação, de volta, Senhor Deus, ao aprisco. Às vezes a gente cai nesse caminho, mas nós não queremos, Senhor Deus, tirar os olhos do Senhor, porque assim estaremos seguros. A Bíblia disse que não existe condenação para quem está em Cristo Jesus, e é nisso que nós te louvamos, e te agradecemos pela promessa futura do teu retorno, quando finalmente o Senhor colocará fim e concretizará de forma completa, Senhor, essa restauração, e também nos arrancará desse mundo de pecado. Te louvamos e saímos aqui, Senhor Deus, da tua igreja, felizes, crendo e certos dessas promessas. Abençoe, Senhor Deus, cada irmão que está aqui. Tu conheces a vida, o que cada um pensou nesse momento, e o que eu te peço, Senhor Deus, é que o Espírito Santo esteja lá, trabalhando, e que não se aparte de nós em nenhum segundo, mas que as impressões dele possam ser vivas na nossa vida durante essa semana, e que possamos aqui estar na quarta-feira para nos reforçar, e no sábado para celebrar as vitórias. Em nome de Jesus. Amém, Pai.